Boa tarde, comunidade Quíria, sobre esse problema de sacerdotes casados, os tais de viri probati. Há uma longa tradição na igreja teológica, mas sobretudo disciplinar, isto é, de direito canônico, que de fato não vê absolutamente nenhum impedimento entre os dois sacramentos. Digo, o do matrimônio e o do sacerdócio. Durante algum tempo, na Idade Média, inclusive surgiram alguns grupos heréticos, como os cátaros, os albigenses, e gente que queria uma igreja pura e não admitiam qualquer pecado, só gente realmente santa. Então, houve uma discussão grande, reflexão teológica e jurídica acirrada em torno disto, e a igreja sempre combateu com o seu magistério esse tipo de ideia de pureza ou desprezo ao matrimônio. Este é o ponto, queridos. Desprezo ao ato sexual. Ver o ato sexual como algo impuro, como algo sujo, alguém dizia esses dias na comunidade, um daqueles que saiu. Ver o ato sexual como algo que é pecado. Não, a igreja nunca aceitou isto. A criação é santa em todos os seus aspectos. Deus criou não só o homem, ele achou que o homem sozinho não estava bem, que ele precisava de uma companheira, e deu-lhe Eva, a mulher. Então, para o matrimônio, e o matrimônio, pois, é algo da criação, e é algo que foi santificado pelo próprio Senhor Jesus. Ele elevou, assim nós dizemos em direito, aquilo que era natural, o encontro criacional do homem e da mulher, elevou à dignidade sacramental, e desde agora, este encontro entre um homem e uma mulher já não só lembram o ato criador, tão importante na geração dos filhos, quanto lembra também aquele incomensurável, indizível, hoje é bem o dia do Sagrado Coração de Jesus, aquele inseparável, e este é o termo que eu reservava para o fim, inseparável amor que há entre Cristo e a sua igreja. Não é possível entender absolutamente, ouviram a palavra que eu estou usando? Isso tudo é científico, isso tudo é filosófico, isso tudo é teológico. É absolutamente impossível separar Cristo da sua igreja. E quando nós dizemos que temos o pensamento de Cristo, de Jesus, temos a doutrina celeste. O que a Santa Igreja ensina é coisa que não se pode menosprezar. Então, não, o matrimônio, o sexo, a libido que inclina um homem e uma mulher um para o outro, tudo isso é coisa santíssima. E não suja, não torna impuro um homem, afastando-o do ato cultual, afastando-o do louvor a Deus e do santo sacrifício da missa. A igreja nunca viu incompatibilidade entre matrimônio e sacerdócio. Com certeza, ela sempre teve nos seus quadros homens casados que são sacerdotes e exercem o ministério. Observem que, Jesus chamou a Pedro, que era casado, mas observem que, na prática,
na disciplina da igreja, sempre se fez algumas distinções. Como, por exemplo, não se chama ao episcopado, não fica bispo, um padre casado. Mas isso não é tão sempre assim em toda parte, porque havia bispos casados. Mas normalmente se esperava que viuvassem para ficar bispo casado. Então, também não se confere o sacerdócio a homens solteiros que depois vão casar. A igreja nunca costumou dar o sacerdócio a homens solteiros que vão se casar. Se, por exemplo, sobretudo, sim, aliás, eu esqueci, isso é uma coisa que tem que clarear. A igreja é composta de muitas igrejas particulares. E essas igrejas particulares formam grupos rituais, que têm sobre si um patriarca. Assim, nós temos várias igrejas patriarcais, e algumas não são necessariamente patriarcas, são até arcebispos, a gente chama de arcebispos maiores. Enfim, temos muitas dessas igrejas espalhadas no mundo, sobretudo no Oriente Médio. Mas uma destas é a igreja ocidental, a latina, cujo patriarca é o bispo de Roma, o romano pontífice. Então, na América, na igreja latina, nesse patriarcado, raramente, mas aconteceu, mas raramente, e muitas vezes só para atender realmente necessidades particulares, como por exemplo algumas missões, sobretudo na África, em regiões onde a mentalidade não conseguia entender. A igreja enviava santos sacerdotes solteiros, celibatários, e eles não conseguiam entender, aceitar como é que podia um homem ser solteiro. Nós tivemos problemas aqui no Brasil quanto a isso também, os nossos índios. E por isso passou o nosso Anchieta, hein? Não se esqueçam, ele foi tentado. As índias não conseguiam entender como aquele homem santo ali no meio delas não tinha mulher. Então, isso é uma coisa que acontecia de quando em vez. E, então, às vezes a igreja teve que prover com homens casados estes lugares, mesmo a igreja latina, na sua missão, na sua expansão, na sua evangelização. Mas o costume de, quando num seminário, por exemplo, normalmente ortodoxo, o superior nota que um dos seminaristas denota, por mais que ele lute, que não tem vocação ao celibato, normalmente o superior, então, afasta o rapaz dos estudos eclesiásticos, manda que ele vá trabalhar e casar. E mais tarde, depois de um certo período de comprovado matrimônio, ele pode voltar e até apresentar os títulos de estudos e pedir a ordenação sacerdotal. Então, isso é a prática normal. Ou então, de fato, o pároco vê lá homens dignos, viri probati, que têm um casamento consolidado e uma forte vocação, uma piedade e uma vocação eclesial muito forte, e chama a estes ao sacerdócio. Na igreja latina é que se arraigou fortemente o costume de só dar o sacerdócio a homens solteiros. Então, e é isso que é importante. Eu já disse, eu escrevi várias vezes aí na comunidade, numa e outra vez que surgiu esse assunto. Quer dizer, primeiro, importante assentarmos isto. A exigência de celibato para o sacerdócio é uma lei eclesiástica. Isto é a coisa pacífica. Na igreja não se briga por isto. É um entendimento universal. A lei do celibato é uma lei meramente eclesiástica, que o superior da comunidade, no caso o romano pontífice,
pode fazer exceções, né? Pode fazer exceções quando quiser. Então, esta é a lei. Claro que quando, assim eu esqueci também de dizer antes, quando um homem casado fica padre, se depois ele vem a viuvar, assim como para os diáconos é a disciplina, assim também para os sacerdotes casados. Imediatamente ele vira célibe, não pode casar outra vez. Então, mas como eu dizia, a vocação, isto que é importante nós entendermos, sobretudo diante deste quadro do sínodo pan-amazônico, é muito importante nós entendermos que no concerto das muitas igrejas espalhadas no mundo inteiro, a latina, o patriarcado latino, sempre foi tido como aquele no qual se preserva ciosamente, com muito cuidado. Temos um documento belíssimo sobre isto, justificando o celibato sacerdotal, ainda de Paulo VI. Então, a igreja sempre foi ciosa em que o patriarcado latino guardasse perfeita similitude no sacerdócio com a pessoa de Jesus. E, assim como Jesus foi solteiro, os sacerdotes também estes fossem escolhidos dentre aqueles homens que, além de terem a vocação sacerdotal, o chamado para o sacerdócio, tivessem também a vocação para o celibato. Entenderam? Esse é o discernimento que a igreja faz. E se faz isso normalmente num seminário. O superior fica de olho nos rapazes, examinando, conversando com eles, examinando, né? Vocação sacerdotal, muitos têm. Mas precisa ver também se tem a vocação para o celibato. E aqueles que têm as duas vocações, sentem realmente que querem imitar o Cristo, querem a sequela a Cristo, o seguimento de Cristo, também no celibato, querem tão perfeitamente se unir ao Senhor, que inclusive no celibato eles se igualam. Então estes são escolhidos para o sacerdócio. É claro que falar em ordenação de homens de vire probate, se excluem religiosos. Hoje não sei se exclui alguma coisa, não é? É verdade que hoje não sei se exclui alguma coisa. Mas o normal é o religioso, a religiosa, esse já, pelo fato de serem religiosos, querem seguir a Cristo também no celibato. Com certeza. Entre estes não cabe, é um absurdo falar num religioso que queira ficar sacerdote e casar ao mesmo tempo. Nem religioso, ele não é um absurdo falar que ele fique. Então mas hoje os absurdos acontecem, né? Mas o problema então do sínodo pan-amazônico, na verdade, é que se esconde atrás da escolha de vire probate para a ordenação sacerdotal um desejo de abolir com o celibato. Este é o problema. Nós não estamos lidando com gente que fala abertamente, coloca corretamente suas intenções. Nós estamos lidando com destruidores da Igreja Católica. E eles, com certeza, querem aprovar a ordenação sacerdotal de vire probate, para daí fazer com que, em primeiro lugar, aqueles que já foram sacerdotes e saíram para o matrimônio, possam retornar. E depois, para que aqueles que são sacerdotes, mas agora querem experimentar a vida matrimonial, possam casar-se. E ainda, e finalmente, até que para mulheres se deem o sacerdócio.
sejam elas solteiras ou casadas. E venham elas a casar ou, enfim. E isso também para homens. Trata-se aí realmente da destruição de qualquer semelhança com Cristo, de qualquer... Bom, aí vai para o sacerdócio para homossexuais, vai sacerdócio para lésbicas, vai sacerdócio para pedófilos, vai sacerdócio para tudo quanto é aberração fica aprovada. Esse seria o primeiro passo, é o que nós estamos vendo. E é por isso que também neste ponto nós nos colocamos tão fortemente contra o sínodo pan-amazônico. Mas o sínodo pan-amazônico, sobretudo, queridos, é acabar com religião. É um sincretismo tão grande, é um tornar a mãe Gaia, a mãe terra, a deusa da religião, é fazer de tal forma um sincretismo religioso que qualquer especificidade católica desapareça. Esta é que é a grande heresia e esta é que é a grande apostasia que se denota no Instrumentum Laboris. E é contra isso, sobretudo, e contra todo esse conjunto, tudo é um pacote só de destruição da igreja, contra o qual nós precisamos seriamente nos levantar. Filhos, devemos nós afirmar de novo, com toda a força e vigor, de um Paulo VI. O Senhor ama o celibato. Ama, sem dúvida nenhuma, o matrimônio. Ama, sem dúvida nenhuma, o ato conjugal. Mas ele ama mais, é um plus. Ele ama ainda mais, especialmente ele ama aqueles que são capazes de ficar célibes por causa do reino de Deus. Este é o ponto que não pode desaparecer da igreja nem do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.